Ele chega no Brasil com o mesmo status do Vitor Roque. Só que o Vitor Roque tem 20 anos. João Félix tem 25. E aí estão falando de quase 130 milhões de reais investidos. A ideia do Flamengo é tentar um empréstimo. E o Chelsea já topou realizar o empréstimo do jogador. Só que tem algumas condições específicas para esse empréstimo. Mas é um jogador que ele chega em status de promessa. Só que é uma promessa de 25 anos. É uma promessa que se, sei lá, ele chegar e fizer 2 anos de bom futebol, ele já vai estar com 27. Que no futebol brasileiro ele sobra. Chelsea aceita a proposta de empréstimo e Flamengo tem carta branca na contratação de João Félix. Fala nação, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco, link na descrição. Neto fez uma análise perfeita sobre o mercado da bola do Flamengo, onde a diretoria rubro-negra pretende até o meio do ano contratar 5 jogadores para o elenco. João Félix é um deles. Vamos acompanhar o recorte e na sequência a gente participa deixando a nossa opinião. Sem mais, bora pro conteúdo agora. Você tem aquele assunto do João Félix, né? Que espalhou aí nas redes sociais ontem. Neto, o que você acha do João Félix? É uma promessa. Ele é um jogador que ele não engrenou ainda na Europa. Só que tem um problema, ele é uma promessa já de 25 anos de idade. É que ele tem cara de moleque. Você olha pra ele assim, você fala assim, deve ter uns 21, 22 no máximo, estourando. Mas não, ele já tem 25 anos. E chega no Brasil com o mesmo status do Vitor Roque. Só que o Vitor Roque tem 20 anos. João Félix tem 25. E aí estão falando de quase 130 milhões de reais investidos. A ideia do Flamengo é tentar um empréstimo. E o Chelsea já topou realizar o empréstimo do jogador. Só que tem algumas condições específicas para esse empréstimo. Mas é um jogador que ele chega em status de promessa. Só que é uma promessa de 25 anos. É uma promessa que se, sei lá, ele chegar e fizer 2 anos de bom futebol, ele já vai estar com 27. Que no futebol brasileiro ele sobra. Eu acredito que o futebol que ele tem aqui no Brasil, ele vai muito bem. Mas aí é necessário avaliar a revenda desse jogador depois. Porque já tem 25 anos de idade. Se tivesse 20 anos, pô, coisa linda, ideal. Ideal. Chega aqui, faz o jogador criar aquele corpo e depois vende ali com 23, 24 anos por milhões. Agora, já com 25 anos, aí você tem que começar a pensar, porque a Europa está cada vez querendo jogadores mais jovens. É o seguinte, existe, talvez, um processo de reformulação, a gente pode dizer assim, reformulação, eu acho que é essa a palavra, dentro do Flamengo. Ô Neto, e por que você está falando reformulação? Eu estou falando reformulação porque trata-se de 4 jogadores ou mais. Então assim, mano, quando você tem 4 jogadores chegando, provavelmente algumas saídas irão acontecer e algumas características intrínsecas em relação a esquema tático e utilização dos jogadores vai acontecer dentro do Flamengo. Isso porque teve ontem a notícia lá do Jorginho, então o Jorginho vai chegar ao Flamengo. Além disso, o Vene Casagrande, ele trouxe a informação de uma apuração que ele fez com a diretoria do Flamengo, e o Flamengo pretende agora, no meio do ano, contratar mais 4 jogadores. E além do Jorginho, mais 4 jogadores, isso porque o Flamengo pretende trazer Jorginho, ter também um jogador que seria ali, entre aspas, um camisa 10, obviamente a camisa 10 é do Arrascaeta, então seria um jogador para complementar e também servir ali como um substituto. A ideia é reduzir a carga de esforço em cima do Arrascaeta e você ter uma segunda peça de opção. 2 pontas, e segundo o que o Vene Casagrande falou, a ideia do Flamengo é ter pontas que tenham uma característica de drible. O que no Michael não tem sido uma característica preponderante. É aquilo que a gente falou no vídeo lá, né? Foi de ontem. Geralmente a bola chega lá e morre com ele. Não tem muita coisa que acontece. Então o Flamengo ele quer pontas, dribladores. Provavelmente
para jogar em um esquema tático de transição mais rápido e com maior nível de profundidade, onde você tenha jogadores mais resolutivos. Eu acho que é assim que o Felipe Luiz pensa. E o Michael, ele não é esse cara. Ele parece que não vai ser esse cara. Provavelmente o outro ponta é um ponta direita, que vai complementar. E além disso também, existe uma provável saída do Wesley para o futebol europeu após o Super Mundial. E aí, com essa saída, é necessário também a vinda de mais um jogador. Então, basicamente, 5 jogadores aí, né, chegando no Flamengo a partir do meio do ano. Então eu penso que é uma reformulação. Vocês não concordam comigo? É uma reformulação, a gente pode chamar de reformulação. E quais que seriam os motivos dessa reformulação? Primeiro, para suprir as necessidades daquilo que o Felipe Luiz acredita ser a ideia de jogo, penso eu. Segundo, para reposição, como por exemplo do Wesley, que se sair vai ter que ter uma peça de reposição. Terceiro, com a necessidade também de você ter jogadores que sejam mais disruptivos. E também tem um outro motivo que eu pensei aqui, isso é especulação minha. O Flamengo tem sofrido muito com desgaste muscular, sabe, fatores físicos. E isso acontece com jogadores mais velhos e com jogadores mais novos. Não dá pra falar que é só uma questão da idade, porque acontece com jogadores mais novos também. Então talvez o Flamengo pense em fazer essa mini reformulação no meio do ano para tentar mudar, virar a chave um pouco disso. O Flamengo, semana após semana, continua lidando com um pequeno edema muscular, vai ter que segurar por alguns jogos, vai ter que fazer um exame. Eu acho que só hoje, lá no Flamengo, só hoje, 3 jogadores serão avaliados pelo departamento médico com exames de imagem. Então eu penso que talvez eles queiram, peraí, é jogadores mais velhos e jogadores mais jovens que estão passando por isso. Eu iria por outra linha também. Tem que descobrir o que está acontecendo para esses jogadores se desgastarem tanto. Porque nem o Palmeiras, que treina e joga em gramado sintético, sofre tanto dessa forma, como o Flamengo tem sofrido semana após semana com a ausência de jogadores por causa de lesões. Não são lesões, pessoal, que exigem, assim, sabe, meses de recuperação. Só que são pequenas lesões que faz com que no outro jogo o jogador não esteja mais à disposição. E aí eu acho que você precisa de uma avaliação bem minuciosa de, preparação física, treinamento, departamento médico, núcleo ali, né, de fisioterapia, para você tentar entender, o que está acontecendo. Será que os treinos estão sendo muito intensos? Será que está havendo uma carga maior? E aí quando chega no jogo, que também é muito intenso, isso acaba agredindo mais o jogador? É preciso uma visão mais minuciosa. E essa fala de Neto, né, que a gente precisa comentar, de fato acontece no Flamengo. Muitos jogadores aí que atuam em alto nível, que exigem bastante do seu condicionamento físico, dificilmente conseguem várias partidas consecutivas atuar assim, em alto nível. O Flamengo joga com uma intensidade muito alta e realmente essa reformulação é necessária justamente para que a equipe continue assim atacando de forma intensiva todos os jogos. Em relação a essa parte, porque não é de hoje que o Flamengo vem sofrendo com isso. E é aquilo que eu falei pra vocês, é com jogadores mais velhos, mas também é com jogadores mais jovens que isso acontece. Então, além dessa reformulação, eu acho que tem que ter um olhar mais criterioso em relação a esse manejo. Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ative as notificações e, é claro, deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Iremos deixar o link do canal Opinar Porco na descrição como forma de créditos. E informações dão conta de que o Chelsea da Inglaterra aceitou negociar João Félix com o clube carioca, o nosso Mengão. O Flamengo, que demonstrou interesse na contratação do jovem português de 25 anos, que hoje defende as cores do Milan da Inglaterra e que agora está voltando de empréstimo para o clube inglês. O Flamengo, enfim, buscou informações sobre o jogador
E o Chelsea, é claro, aceitou negociar com o Flamengo, mas impôs duas condições para que assim o Flamengo consiga contratar o atleta. Vamos saber aqui quais condições o Chelsea impôs ao Flamengo para vender o jogador. O Flamengo está interessado na contratação de João Félix para a disputa do Super Mundial de Clubes, que tem início agendado para junho deste ano. Com isso, o Chelsea está disposto a negociar o atacante português com o time rubro-negro, mas sob duas condições. De acordo com o jornalista inglês Ben Jacobs, o Chelsea sabe que o Milan não tentará um novo empréstimo. Assim, o clube inglês aceitaria emprestar João Félix ao Flamengo novamente, mas sob condições específicas. Além disso, a equipe da Premier League também está disposta a vender o jogador de maneira definitiva, mas sem reduzir o preço, já que não pretende ter prejuízo contábil ao término do ano. Apesar do Milan não ter interesse na contratação do jogador português nos próximos anos, o Flamengo terá concorrência em um possível acordo. Isso porque o Benfica de Portugal, clube que revelou o jogador, também está disposto a fazer uma proposta. Vale mencionar que o time português está classificado para o Super Mundial de Clubes. João Félix recebe 128,14 milhões da cotação atual por ano. Atualmente, o atacante português tem vencimentos mensais de aproximadamente 10 milhões junto ao Chelsea, clube que o contratou em junho do ano passado. Portanto, para um possível acordo, o jogador teria que reduzir drasticamente o salário. O Flamengo está na mesma chave do Chelsea no Super Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. As equipes ocupam o grupo D e irão se enfrentar dia 20 de junho, às 15 horas, horário de Brasília. Então, as condições para que João Félix seja, sim, emprestado ao Flamengo é que o Flamengo arque com com o salário do jogador, e o Flamengo com certeza não vai pagar esses valores, né? 10 milhões de reais para ele vir jogar no Flamengo, teria que baixar consideravelmente esses valores, e penso eu que ele não vai fazer isso. É melhor ele ficar jogando na Inglaterra ou até mesmo lá no Chelsea, já que o seu empréstimo não vai ser renovado junto ao Milan. Então, se ele quiser jogar no Flamengo, terá que baixar consideravelmente. E aí, nação rubro-negra, vale o investimento? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários.